Como vocês se sentiram? Isso que a gente fez agora, a gente se apresentou. Tem mais duas, na verdade, tem mais um que chegou ali. Quando chegar, e aí tem, acabei não incluindo que eles não estavam aqui na roda, né? Tem um vovô Flávio amamentando ali a Clarinha, o Felipe. E eu já sei, já descobri do café da manhã que é o resto, mas quando chegar aí na sua mão, o seu bastão, você se apresenta para todo mundo te conhecer também. Namastê, Regi. Então, nesse momento, nós vamos dar o início, o produtor aniversariante, marido, ok? Então, nesse momento, a gente dá o início oficial, agora que nós também chegamos nesse campo. E quando a gente se apresenta ao campo, a gente está criando uma integração mais consciente. Por quê? Porque cada um de nós ancoramos a energia nessa sala, nesse espaço, para essa aula acontecer. E no momento que cada um de nós entrou aqui, como nossa professora que fala, essa mandala se formou. Então, essa não é a minha aula, essa é a nossa aula. E a nossa aula ela acontece porque a energia de cada um de nós forma essa egrégora e eu sou apenas aquela que está ancorando esse campo nesse momento. Então, como a aula vai acontecer hoje, amanhã e depois de amanhã, vai ser de acordo com a nossa integração. Isso faz muita diferença quando a gente tem consciência que a nossa energia faz diferença no ambiente que a gente chega. Não faz? A gente consegue se sentir mais integrante desse espaço. E o meu objetivo central de vida com o meu trabalho, né? E nesse momento aqui com vocês, é a gente construir, dentro dessa jornada desses 3 dias, uma consciência onde a gente entenda de uma forma muito simples e acessível o que é energia, a nossa própria jornada de autoconhecimento, a gente tenha mais clareza sobre essa visão. Porque eu não sei para vocês, mas para mim, por um bom tempo, era um monte de ponta solta, né? Um monte de informação, eu ficava, a paz está dentro de mim. Tá bom, entendi que a paz está dentro de mim, mas que botão que eu aperto para acessar essa paz? Eu quero apertar esse botão. E tem uma frase que eu gosto muito, saber e não sentir é como não saber. A gente ter o conhecimento ali, rompendo a ignorância do intelecto, mas não conseguir sentir aquilo e principalmente não conseguir aplicar na nossa vida cotidiana, nossa, fica uma lacuna dentro da gente. Aquela sensação de vazio que vira e mexe fica visitando o nosso corpo, né? Ela fica chegando toda hora. Então, como que a gente pode compreender a nossa jornada de autoconhecimento, entender o que é o conhecimento e sobre o que eu estou tentando conhecer e, principalmente, como que eu vivo isso na minha vida cotidiana, que para mim é a verdadeira, é onde a espiritualidade está acontecendo, na nossa rotina. O momento que a gente vai lá para o templo e em comunhão para cantar Hare Krishna, enfim, para independente do segmento, daquilo que te conecta, é um momento onde a gente está fazendo aquele processo de purificação. E aí eu acho que muito da nossa jornada, ela acaba começando quando a gente começa a questionar a vida, né? Com vocês foi assim também? Eu estou fazendo tudo o que falaram para eu fazer, mas cumpri o script todinho de uma lista de tarefas da vida, que nem fui eu que escrevi, mas que me falaram que era para eu fazer. E falaram assim, quando você chegar no final dessa lista, você vai encontrar, você vai ser feliz. Meu Deus, a lista não acaba. Quando você acha que acabou a lista, vem mais coisa, né? E eu lembro muito do meu professor Jonas falando, você não é um projeto quebrado que precisa de conserto. Aquilo fez abrir um espaço dentro de mim, né? Porque eu comecei achando, gente, eu preciso me acertar. Eu preciso, porque eu tô toda quebrada. Porque era para achar que eu tô assim o tempo inteiro, estar nesse estado
né? Onde eu não sinto tristeza, onde eu não sinto raiva, onde, né, a vida equilibrada é uma vida, digamos assim, apática, né? Porque você não pode transitar nas emoções. A gente entra numas ideias meio irreais, né? Dentro da jornada. E são muitos questionamentos, mas o que pega várias vezes para a gente ali é no caminho do nosso autoconhecimento, quem sou eu? Quem sabe responder essa pergunta? Você sabe? Você é uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Você é uma própria alma, uma própria pessoa? Essa é a Mini Devotinha falar. Quando a gente pensa em responder isso, né? Pensa você aí, o que você responderia? Ou pensa assim, lá no início, quando eu comecei a querer entender um pouco mais, dá um cri, 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 né? Aí você vai atrás de respostas, você fala assim, você não é o corpo, a gente cantou parabéns, eu não sou o corpo. Mas como assim eu não sou o corpo, gente? Cresci identificado com esse corpo aqui, como é que eu não sou? Não, você não é a Carolina. Quem sou então que eu não sou a Carolina? A mente começa a bugar, né? Porque a gente vai crescendo e essa estrutura do intelecto ela vai ganhando várias formas, né? Você é a Carolina, filha da Ana Maria e do Renato. Você é uma menina, e começam os rótulos, né? Você é uma menina muito inteligente, você é esforçada, você é irritadinha. Aí você vai colocando todos aqueles adesivos em você e você fala até que chega, às vezes, no momento, você sabe quem eu sou? Não, nem você, nem eu. Tá todo mundo tentando conhecer. E eu acho que a nossa jornada de autoconhecimento, ela começa nesse lugar bem genuíno, né? Da gente tentar entender, mas principalmente perceber internamente um sentido para estar fazendo todas as coisas que a gente faz no dia a dia. Porque quando a gente vai e entra naquele automático, não dá uma bagunça, não dá um vazio. Eu já fiz essa pergunta várias vezes. Nas primeiras vezes que eu fiz, eu falo assim, acho que a única doida sou eu, só quem sente. Aí eu fui percebendo ao longo desses últimos anos, aí os últimos 10 anos com os alunos, e aí eu chegava, gente, não tem diferença, eu tenho uma aluna de 18 e uma de 76 na mesma turma. As duas estão tentando a mesma coisa, estão querendo a mesma coisa na vida, sentir a felicidade, se sentir em paz, independente da idade. Estão querendo perceber um sentido, aquele entusiasmo na vida. Mas a gente veio com essa energia, não foi? Porque se você olhar ali, a Clara não está nem aí. Se ela tiver vontade de chorar, ela vai chorar. E não está nem aí para o que a gente está pensando, ela vai chorar. Então a gente vem com essa energia naturalmente curiosa, encantado pelo mundo, encantado com as descobertas. Em um determinado momento, essa curiosidade ela vai entrando numa caixinha. Senta assim. Menina não senta assim. Menino não chora. Então, um monte de frase vai enjaulando a gente nesses padrões e a gente não percebe, obviamente, né? A gente está tentando sobreviver. A gente vem aqui pequenininho, tenho aqui, né? Vou aprender a fazer as coisas, o corpinho super limitado, precisa de todo mundo, um para ficar sacudindo, outro para dar mamar, outro para... É super limitado e a gente vai dentro desse fluxo da sobrevivência só aprendendo a sobreviver, mas isso não é o suficiente. E aí que a gente pergunta, quem sou eu? Né? Eu estou como Carolina, mas ali, ó, dou aula de Pilates, tem espaço lá de Pilates e de yoga lá no espaço. Sou mãe da Marina, da Clara, esposa do Patrick, sou namastê e sou carnaval, porque a gente se conheceu por causa do Carnaval de Salvador. Então, uma coisa não anula a outra, né? E eu botei violão como aluna, que eu continuo ruim. Treinava lá violão, exploradora, viajante, vamos para a Índia, quero beber da fonte. Então, ao longo da nossa jornada, nós vamos interpretando vários personagens, né? São vários personagens. E o personagem mãe da Marina não pode se comportar da mesma forma que o personagem filha da Ana. Não é?
Mas aí começa a dar uma confusão dentro da mente. Porque então não tem uma formatação única de experimentar essa vida. Porque a experiência que eu tenho como mãe é diferente da experiência que eu tenho como esposa, que é diferente da experiência que eu tenho como professora, como amiga. Não é diferente os papéis que a gente representa? Então, eu sou essa atriz que está representando vários personagens. Vocês se veem dessa forma? Então, essa foi a forma mais confortável para mim para responder essa pergunta. Quem sou eu? Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência na forma humana. E percebe que, sendo um ser... Eu não quero não, obrigada. Sendo um ser espiritual vivendo uma experiência na forma humana, a forma humana está impermanente. Porque a mãe de uma bebê é diferente de uma mãe de 5 anos. Uma esposa no início do casamento é diferente de uma esposa com 10 anos de casamento, com 20 anos de casamento. Uma profissional no início da carreira é diferente da profissional 10 anos, 20 anos depois. O tempo inteiro, tudo que está acontecendo do lado de fora está mudando. E aí nós começamos a compreender que a frequência energética de tudo que está acontecendo ao redor é impermanente. Inclusive da experiência que a gente está vivendo. Mas, de alguma forma, a gente alucina e devaneia que tudo tem que ficar num estado permanente. Porque se sai daquele estado permanente, a gente sofre. Não é verdade? Está fazendo sentido para vocês? E por que eu estou falando tudo isso? Carol, você não está falando de energia? Sim, porque tudo é energia. A gente aprendeu isso na escola da Tia Teteia, né? E a gente já percebeu, já soube, no intelecto, átomos. Cada átomo constitui essa madeira que está dura, e essa carne, e essa cadeira, e esse microfone. E dependendo da frequência vibratória desses átomos, formas diferentes se estabelecem. Nossa, olhando desse jeito, né? Agora eu entendo que tudo é uma coisa só, mas da experiência que a gente está vivendo, a mesma coisa é diferente o tempo todo. Se eu sou essa consciência que está observando todas essas experiências, percebe como isso já amplia a nossa visão do mundo? Já amplia a nossa visão do campo, porque está tudo mudando o tempo todo. Não é à toa que a gente faz uma obra da casa e, com o passar do tempo, a gente reforma. Por quê? Porque até aquilo que é imóvel muda. É bom saber disso, né? E ao mesmo tempo eu sei que vocês estão ouvindo assim, eu sempre soube disso. Não é tão óbvio. É como se vocês já... Eu só estou lembrando, por isso que eu falei para vocês, a gente está criando o campo, eu não estou passando uma informação para vocês, eu estou invocando esse conhecimento dentro de vocês, assim como alguém já invocou esse conhecimento dentro de mim. E aí a minha linguagem, a minha forma de expressar isso vai conectar em cada um da sua forma individual. Então, o que a gente fez aqui agora, quando a gente se apresentou para esse campo. Quando a gente entra na casa de alguém, a gente faz o quê? Opa, licença, né? Vocês foram convidados a entrar. E vocês trouxeram a energia de vocês para esse campo. E aí, ao reconhecermos isso, a gente entende que a gente, dentro da nossa experiência individual, como seres espirituais vivendo uma experiência na forma humana, nós vamos estar transitando por todos esses papéis e transitando, através desses papéis e personagens, por todas as experiências que a gente se expõe na vida. E na medida que a gente vai investigando, a gente consegue perceber que nós somos constituídos, né,
de várias formas e frequências dessa energia. Todo mundo aqui consegue perceber que tem um templo, um veículo, um corpo físico para viver essa experiência, não é? Então, a gente só está vivendo todas as experiências que a gente vive porque a gente tem esse corpo material que leva a gente para todos os lugares. Então, cuidemos com muito amor por esse corpinho avatar que nos foi presenteado e que, na maioria das vezes, a gente não presta atenção nele, porque é através dele que a gente vai para todos, né? Para todas as experiências. E a gente consegue observar esse corpo. E aí a gente também consegue observar que esse corpo, na medida que a gente está exposto a uma experiência, a gente percebe que como que nós estamos nos sentindo e que tipo de pensamento nós estamos tendo agora. Vocês conseguem observar os pensamentos que estão vindo, as reflexões que estão vindo com essas palavras? Conseguimos? Que tipo de emoção, que tipo de sentimento isso me cria? Mas percebe que no corpo físico é mais fácil perceber, né? A gente consegue. Nossa, a coxa, quando sente uma dor, é concreto. A energia nessa densidade. A minha coxa, meu ombro. Mas o pensamento, né? As emoções mudam toda hora, de acordo com o pensamento que vai e que volta. Então, nós somos os nossos pensamentos. Nós estamos observando eles. Se eu estou observando, não sou eu. Essas emoções, ai, hoje eu acordei com uma tristeza. Eu consigo até dar nome, estou triste. Se estou observando, não sou eu. Não é verdade? E aí, quando a gente pensa nisso, como que vocês visualizam? Porque eu visualizava assim, ó, meu corpinho aqui, sobe um balãozinho, pensamentos, sobe outro balãozinho, emoções. Além dos personagens, a gente se visualiza aqui, aí eu pensava que eu era assim, ó, minhas emoções, meus pensamentos, balãozinho espírito, aí vão subindo balãozinhos assim, né? Eu ficava com essa imagem. Alguém tinha uma imagem assim? A gente consegue ver todos esses aspectos separados. Mas a realidade é que todos esses aspectos são parte da mesma experiência que somos nós. E todos esses aspectos são energia. Aquela energia, aqueles átomos lá que falamos, manifestados em frequências diferentes. E cada frequência forma essas experiências. E o que faz com que a gente perceba essas frequências e essas experiências? O que vocês acham? Vamos fazer um exercício prático? É, porque senão dá sono, né? Ficar sentado assim, por mais que, né? Ainda mais que às vezes a gente vai acessando camadas do inconsciente aí, e fala, vou botar essa pessoa aqui logo para dormir, para ela não acessar isso não, porque ela vai querer mudar, vai começar a querer revolucionar a vida, vai dar sono. Então, vamos pensar numa experiência assim. Vamos sentar com o pé firme no chão e alongar, pode ser sentado no chão também, quem tá? E alongar um pouco mais a nossa coluna. E aí, relaxa os braços e vamos juntos fechar os olhos e fazer uma respiração profunda. Traz o máximo de ar para dentro, solta todo o ar. E venha ancorando nesse momento, trazendo toda a tua energia dispersa para esse momento presente, esse momento sagrado, aqui e agora. Tomando consciência dos teus pés, pernas, coxas, o apoio do seu quadril, a sua coluna alongada, crescendo, seus ombros mais relaxados, braços relaxados. Vai percebendo o campo do seu corpo físico, sem que você precise mover ou olhar para ele. Perceba os músculos do seu rosto relaxados, as pálpebras relaxadas, as bochechas, a língua relaxada dentro da boca. Respira longo e profundo.
Esvazia completamente os pulmões e observa como você está se sentindo. Se você pudesse escolher uma palavra para definir o que você está sentindo agora, pensa nessa palavra. E quando você pensar na sua palavra, abra os olhos. Quem quer falar a palavra? Tranquilidade. Mais alguém? Paz. Consciente. Consciência, mediano. O que nós fizemos agora? Amor. O que nós fizemos agora? Nós fomos para o lugar do observador. Observei o corpo físico, percebi o que essa postura e esse comportamento que eu tive agora criou de campo energético em mim. Nós criamos a realidade. Sabe o segredo? Você cria a sua realidade? Nós criamos a realidade. E estávamos presentes e conscientes para observar essa realidade, para observar isso que foi criado a partir de um comportamento e uma decisão que a gente teve. E a gente está aqui respirando, meditando, né? O tempo inteiro se observando, e aí, de repente, a gente entra num outro campo. Vocês estão sentindo diferente? Dá vontade de mexer o corpo de um jeito diferente. Pode ser que cria uma repulsa, mas ao mesmo tempo, se você se foca no tum, 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 essa frequência vibratória é completamente diferente da frequência que a gente estava. É boa, é ruim? Não importa, não existe bom e ruim. Para o universo existe frequência. É bom, é ruim? É a sua percepção de observador. Não cabe a mim julgar o que é bom ou ruim para você. Eu tenho que ter consciência do que é bom ou ruim para mim. E aí, eu estando consciente daquilo que me agrada ou não, eu mudo. Porque eu posso estar nessa consciência aqui. Cara, gostou. Romântica, vai ser romântica, né? Mudou completamente, não mudou? E essa expressão, essa frequência, trouxe memórias para vocês? Só a melodia. A gente já lembra da Rose e do Jack. Estou sentindo, Jack, estou sentindo, né? Mexe com a gente em partes diferentes. Vocês perceberam a diferença? Nada sutil de como cada som reverberou no nosso corpo. Os dois são extremos, de repente, né? É bom ou é ruim? É frequência. O que você pensa sobre isso é a sua percepção. Não tem a ver com o que o outro está sentindo. Eu não tenho como sentir o que o outro está sentindo. E o que acontece no nosso dia a dia é assim, ó. Dê a mão para quem está do seu lado. Façam assim, deem as mãos. Regi, chega mais pertinho aqui. Ó. Deem a mão. Vocês estão sentindo a mão de quem está junto de vocês? Vocês conseguem sentir? Esfrega assim um pouquinho, ó. Tô sentindo, não é? Eu sinto a mão do outro. Mas e se vocês receberem agora uma anestesia na mão? Vocês vão sentir a mão do outro? Porque o que vocês estão sentindo é a mão de vocês. Eu estou sentindo a minha mão. Eu não estou sentindo. Então a gente tem aquela assim, eu não sinto que você me ama. Nunca vai sentir. E a gente fica nos nossos, pode soltar a mão, a gente fica nos nossos achismos, a gente fica vendo a vida a partir sempre da perspectiva de que eu sei o que você está pensando, eu sei o que você está sentindo, a gente entra com nossos julgamentos e condenações o tempo todo, né? É assim, mas no final das contas, a gente está sentindo o que a gente está sentindo, não tem a ver com o outro. A minha experiência é única e exclusivamente minha, mas quando a gente entende
que a minha experiência é exclusivamente minha, que eu crio a minha realidade, eu entendo também que se eu tiver com esse pensamento aqui, ó, ai, gente, a Carol tá apaixonada. Não é legal conviver com uma pessoa apaixonada? Mas aí se eu chego com vocês aqui assim, ó. Aí na minha cabeça, tá assim. Tô conversando com a Sandra. Essa tá na minha cabeça. Eu cheguei assim, no retiro. Cheguei assim em Brajabume. Oi, prazer. Eu sou a Carolina e eu tô aqui no Brajabume. Meu Deus! Aí eu... Sandra, né? Aí a Sandra. Oi, Carol. Não é assim? A Sandra chega assim. Aí a Sônia, né? A Sônia, pô, tá em outro nível já. Acabou de sair do Kirtan. Aí tá eu, a Sônia e a Sandra sentada tomando café da manhã. Gente, isso é a vida acontecendo. E tá tudo bem. Porque eu tô lá no BIBO. Mas a Sônia tá assim. E aí, se a Sônia tá conversando comigo e eu tô lá, eu nem quis entrar na frequência, eu tô assim, não, Sandra, porque assim, não, Sônia, porque assim, não é Sandra, Sônia, não sei o que. Caraca, a Carol tá me tirando do sério, não é? Imagina, para mim, esse é o meu estado interno. Gente, como é que eu vou ver beleza no mundo? Então, o que eu preciso? De outra pessoa chegando assim para mim, ou eu preciso da Sandra, da Sônia, ou eu preciso da Sandra. Entende? Por que eu acho que aquilo que o outro está trazendo é assim, ó. Duda, segura aqui para mim. Você queria pegar? Por que você pegou? Você não sabe, só porque eu te dei você pegou. É assim que a gente fica na vida. Alguém chega com alguma coisa pra gente, a gente, tá bom, me dá. Estejamos todos conscientes que a minha vida é minha vida. A gente, na jornada de autoconhecimento, eu sempre falo assim, é simples. O primeiro passo da jornada é autoobservação. No momento que alguém te oferece uma coisa, você se observa. Peraí. Ela está me entregando um papel. Como que eu estou olhando isso? Como que eu estou me sentindo? Aí a gente vai para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Questionamento. A gente não sabe questionar. A gente só aprendeu a reproduzir. Segue o fluxo da manada. A gente não questiona. Então, a gente não observa o todo, não se observa, e a gente não questiona. Será que eu quero mesmo pegar isso? Eu podia assim, por que você está me dando isso? Olha, tudo bem, mas eu não queria pegar agora, não. Se eu quiser. Eu sou livre, eu sou esse ser que veio aqui para esse planeta, viver essa experiência, um ser livre, vivendo experiências, e eu sou livre. E quando a gente traz isso, né? O sutil precede, controla o denso. Quando a gente ganha essa visão da energia, do campo energético, a gente entende, em primeiro lugar, que se eu sou um ser vivendo uma experiência, eu sou livre. E uma pessoa livre escolhe. Isso é autorresponsabilidade energética. Então, a gente começa a perceber que a gente faz parte de um ecossistema e a gente para e sai do egossistema. A gente vive num ecossistema gigantesco, não é? Então, quando a gente está na nossa jornada de autoconhecimento e a gente aprende, não é simples isso? Observação e questionamento. De tudo, o tempo todo. Eu brinquei até com a Marina. Por que a gente come de garfo e faca? Mais fácil? Por que não é mais fácil pegar com a mão e comer? Por que é higiênico? Mas se a gente vai botar para dentro, a gente tem nojo de botar a mão na nossa comida?
Mas em várias culturas, como na Índia, por exemplo, as pessoas comem com a mão. A gente come de garfo e faca porque foi assim que o colonizador ensinou pra gente. Num determinado momento, os franceses lá, né? E aí a gente aprendeu, a partir dessa cultura colonizadora, de que é errado comer com a mão. Mas se a gente colocasse a mão no alimento, a gente nunca queimava a boca. Porque se está quente para a mão, não vai estar bom para a boca. Mas se a gente não questionar por que a gente faz do jeito que a gente faz, a gente fica assim. Marina estava na escola, e aí, mas a professora falou que eu não posso comer com a mão. Eu falei assim, filha, você pode comer com a mão. Só que lá na escola, a professora está ensinando vocês a coordenação motora fina. Eu, para fazer bonito, né? Para ela falar assim, não, ela já está tentando te ensinar um padrão, que foi o padrão que ela aprendeu. Mas eu falei, não, lá você está treinando a sua coordenação motora, mas você pode comer com a mão, sim. Ela, tá, mamãe. Mas por quê? Porque quando a gente começou a perguntar por quê, falaram para a gente parar, porque é assim, acabou. Aí cortaram a nossa expressão natural de curiosidade, de questionamento. Aí a gente fica adulto só fazendo aquilo que falam para a gente fazer, se sentindo mal e não questiona. Por que eu não saio desse relacionamento? Por que eu não saio desse emprego? Então, essa falta de liberdade, eu acho que é o principal lugar que a gente está tentando desconstruir dentro da nossa jornada de autoconhecimento. A gente está conhecendo cada vez mais de nós mesmos, conhecendo cada vez mais da nossa própria frequência interna, da nossa própria energia, para a gente conseguir se posicionar no mundo e sair desse lugar egóico e aprender a enxergar o todo. Porque eu sustentar um pensamento confuso daquele jeito cria uma frequência energética e vibratória que impacta nesse ambiente aqui. E as energias mais densas, elas são, né? Vocês já entraram num lugar assim, ou vão conversar com uma pessoa que às vezes chega, você sente até um baque? Quem é mais sensível, né? Ou você entra num ambiente às vezes assim, de bebida, de briga, de confusão. Aí você saiu do Vrajabume, parou para fazer xixi, só tinha aquele bar lá, um monte de gente. Aí você entra, você sente até um choque, não é? Todo mundo tem percepção de campo, porque nós somos energia. E a nossa energia, ela se mistura ali. Então, o processo, por exemplo, de yoga, de meditação, é a gente vir para esse lugar de observador e aprender a enxergar a frequência das experiências. Não é simples. E tem gente que acha que é para ficar de cabeça para baixo, botar uma foto no Instagram. Também é legal, divulga o yoga por aí. Mas o objetivo central não é a performance, mas é a percepção interna. A percepção da consciência que está vivendo a experiência através desse corpo aqui. E aí, como hoje eu estou parafraseando meus professores, porque eu tive, né, muito punha, tive muito merecimento e encontrei bons professores, até aqueles que me ensinaram que não era o que não era para fazer. Mas me ensinaram muitas coisas boas. E quando a gente aprende, né, essa é a frase do Jonas, não precisa asfaltar o mundo inteiro, aprende a calçar teu tênis. Porque senão é pouco tempo aqui nessa experiência humana. É pouco tempo. Para a gente ainda ficar tentando colocar ordem, tudo coloca ordem. Curar a si mesmo já é um grande feito, é uma grande ação, porque você faz parte dessa teia. E cada pequena mudança que você faz, está impactando esse ecossistema que a gente está dentro. Então, são quebras de padrões, mas todo esse esclarecimento já muda a forma como a gente se posiciona diante do mundo. E aí a gente pode anotar as nossas resoluções internas, né? Observando que a minha experiência, ela pode ser uma experiência que pode ser boa para mim, pode ser boa para o outro,
e pode ser boa para o todo. Essa é a visão de campo, de energia. Eu estou aqui me contendo, porque a gente tem 3 dias, né? E esse é um assunto, assim, que para mim faz muito sentido, porque essa visão ampliou a minha forma de perceber todas as experiências da minha vida, inclusive na prática de yoga. Porque eu ficava questionando como que a prática de yoga ia me tornar uma pessoa melhor quando eu comecei. Como que fazer essas posturas? Porque a gente sempre, aqui no Ocidente, a gente começa pelas asanas, né? Pelas posturas. Então, como que fazer a postura do guerreiro? Fazer uma invertida, cachorro olhando para baixo, cachorro olhando para cima, vai me fazer... Tá me fazendo bem fisicamente, estou mais flexível. E aí a gente entende que o sutil precede e controla o denso. Que o equilíbrio do corpo, né? Lembra que é essa forma aqui, ó. É tudo junto. Então, quando a gente vem para esse campo dos nossos coxas, né? Dos corpos, a gente tem corpo físico, o corpo sutil, o corpo prânico, né? Mental, emocional. Quando a gente olha que nós somos todas essas camadas, tudo aquilo que eu faço no meu corpo físico reflete no meu campo mental, no meu corpo emocional. Então, quando uma música chegou, senta ali, por favor. Pode ir lá. A aluna pediu para ir no banheiro. Quando a gente entende, né, essa experiência que eu ouvi a música, aquela sensação, aquela frequência energética, aquela frequência vibratória de uma determinada música trouxe uma sensação para mim. E aquela sensação trouxe pensamentos, emoções, gerou uma reação física em mim, não é? E essa reação física gerou um comportamento. Se alguém chega aqui gritando, a gente, opa, né? Se alguém chega aqui cheio de amor, se a gente está receptivo, a gente... Então, a nossa forma de se relacionar é sempre dentro dessa organização que a gente, através dos órgãos dos sentidos, a parte da música era aqui. Só que eu antecipei. Né? A parte que a gente percebeu com os nossos ouvidos, mas quando a gente vê uma imagem bonita, aquilo também, você olha a imagem de uma flor, você olha para Krishna aqui, nossa, né? Uma imagem bonita desperta coisas bonitas para a gente, dentro da gente. Uma comida saborosa desperta um prazer, uma comida desagradável, salgada demais. Então, a gente vai percebendo o mundo através dos órgãos, dos sentidos. E aí, aqui eu consigo entender, quando eu falo assim, a forma como a gente, muitas aulas, né, aqui no templo, ele falou assim, a gente tenta acessar a nossa identificação com os sentidos, no sentido da gente não se deixar levar naquele julgamento de certo ou errado, bom ou ruim, através da nossa percepção dos sentidos. Porque aquilo deixa a gente se levar pelo prazer e vai lá e caramba, nossa, a mãe, a mãe, olha para a mãe natureza, né? Ela é uma coisa assim incrível, essa energia sutil, a forma que ela te acolhe. Mas a madrasta, ela é envolvente também, né? Quando está lá na cidade, aquele chocolatinho, só mais um pouquinho, só mais um pedaço, só mais um pedaço, quando você vê a barra inteira de chocolate, os prazeres mundanos, né? Eles são envolventes também. Então, se a gente não está centrado, se a gente não está com a nossa frequência organizada na direção dessa jornada do autoconhecimento, daquilo que eu estou buscando para mim, a gente se distrai, a rotina leva a gente, aí quando vê, nossa, mas era a meta do trabalho, aí quando foi o primeiro dia, o segundo dia, sem ir para aula de yoga, sem ir para academia, o terceiro dia, falei que ia cozinhar para mim, não cozinhei. A rotina, ela vai te envolvendo nesse sentido. E aí a gente acaba, sem perceber, parando de dedicar tempo para aquilo que verdadeiramente vai nutrir a gente. E, mais uma vez, aquilo que me nutre não precisa necessariamente aquilo que nutre cada um.
Nós vamos encontrar o nosso próprio caminho, nossa própria jornada. A minha experiência no retiro com 2 crianças, uma bebê, é diferente de alguém que veio sozinho. Completamente diferente. É diferente da minha avó. A sua avó, eu tiro o chapéu para ela. Vi com 6 crianças. Sua avó é maravilhosa. Inspiração. Né? Então, a experiência de cada um de nós vai partir desse princípio da minha autopercepção. E essa percepção que eu tenho sobre mim, sobre o todo, parte do momento onde eu consigo pegar esses sentidos e voltar para dentro. Para eu me perceber. Bom, deixa eu ver a hora. Eu acho que eu posso avançar um pouquinho, né? Vou lá. Eu falei assim, vou ver como é que... Vocês estão bem? Estão comigo ainda? Estão sentindo a vibe de ir mais uns 20 minutinhos? Está curtindo, Duda? É, que bom. Por isso que eu falei, eu quero ter uma linguagem acessível. Quantos anos você tem, Duda? A Duda, com 9 anos, está curtindo. Não vou perguntar a idade de ninguém aqui, não, mas estão todos curtindo também. Né? Vou falar o aniversariante de hoje, o quarentão ali, quase quarentão, está curtindo também. Então, essa linguagem acessível é importante o quê? Para não ficar, porque essa era a dificuldade que eu tinha. Às vezes ficava num campo tão filosófico, místico, e eu ficava tão confusa. Porque, assim, de verdade, como que eu posso trazer isso para a minha vida cotidiana? Para saber que cuidar da minha filha também é um trabalho espiritual. Muito nobre, e que eu custei, né, com a primeira filha, a romper aquele padrão. Quando ela fez 6 meses, eu comecei a ficar agoniada. Eu falei, gente, que agonia é essa? Estava na pandemia, ela nasceu 3 de junho de 2020. Nasceu bem no auge da pandemia. E eu falei, 6 meses, não, tem que voltar da aula, que não sei o quê. E eu falei assim, caramba, 6 meses é o tempo máximo que uma mãe consegue ficar com o filho num fluxo, né, regular de trabalho CLT. Eu falei, eu não sou CLT faz tempo. Eu tenho a minha empresa aqui acontecendo. Eu não estou passando nenhuma necessidade que eu precise voltar. Por que eu estou com essa agonia de ter que deixar a minha filha? O campo coletivo, influenciando da forma como eu me percebi ali dentro daquela experiência como mãe. Nossa, eu tenho que produzir para o mundo. Mas que trabalho mais nobre do que você ser portal? Você empresta o seu corpo para um outro ser humano chegar nesse planeta. E você se doa, literalmente, suas células, seu sangue, seus nutrientes, para aquela vida se formar dentro de você. Você pare. E é um ritual intenso. É um ritual intenso. Você abre espaço para um outro ser chegar. E aí você cuida. Porque se você deixar esse outro ser, esse mamífero aqui precisa de cuidados durante muito tempo, né? O bezerrinho já daqui a pouco já fica em pé, vai atrás da teta da mãe. Esse daqui não, você tem que ir lá, você tem que alimentar, trocar, fazer a fraldinha, isso aqui. Em algum lugar do meu inconsciente tinha um registro ali. Daquele campo, daquilo que eu via acontecendo. Não necessariamente que é falado pra gente. Mas as experiências que a gente vê acontecendo ao nosso redor, a repetição de acontecimento cria marcas dentro desse campo energético coletivo. Então, às vezes, a gente está super engajado com os nossos pensamentos, e aí o campo coletivo faz o quê? Esmaga a gente, não é? Vocês conseguem perceber a sensação quando vai descer a serra e quando vai subir a serra? Como vai mudando a frequência? Aí, quando a gente chega na cidade, a gente sente aquela confusão. Aí, aos poucos, a tua energia o quê? Vai se equalizando com aquilo. Vai se equalizando. Então, a gente vai transformando, achando que é natural, aquilo que está normal. Mas normal e natural são coisas diferentes. É normal, hoje em dia, todo mundo sentir uma dorzinha. Mas não é natural. Nosso corpo, a dor é um sistema de alerta do corpo. Olha para cá, porque a dor faz a gente olhar para aquela parte. E no nosso corpo físico, é um grande manual de instruções ali para a gente entender tudo aquilo que está rolando nas outras camadas. Por isso que o sutil precede e controla o denso. E aí,
voltando no assunto das asanas, a gente vai experimentar hoje, mais tarde, na prática, mas quando a gente vai para uma prática de yoga com essa consciência de que no momento que eu estou ali, eu estou me apropriando da minha energia. A minha energia dispersa, que eu fechei os olhos ou de olho aberto, eu fui lá em casa agora e lembrei que eu esqueci de tirar o feijão do congelador. A energia foi para lá. Aí eu lembrei que a roupa está na corda. E aí lembrei que não paguei aquele boleto. Cada pensamento leva um pouquinho da minha energia para longe de mim. Como é que andam os nossos pensamentos? Parece um trem a 200 km por hora, né? Aí a gente ouve assim, já ouvi muito. Carol, eu não sou flexível, eu sou muito agitada para fazer yoga. Aí eu brinco e falo assim, olha, você falar para mim que você é muito agitado para fazer yoga é a mesma coisa que você falar que tá sujo demais para tomar banho. Você chegou em casa depois daquele dia de calor no Rio, ai, tô sujo demais para tomar banho, não vou tomar banho hoje não. Pois é, não tem nem lógica, né? Então, quando a gente acha que a gente não tem concentração, ou não tem flexibilidade, ou não tem força para fazer uma coisa que vai produzir estímulos para que a gente desenvolva aquilo, é no mínimo ilógico, não é? Então, independente da condição física que o nosso corpo está, yoga, dentro das muitas explicações que a gente pode tentar trazer, mas a prática de asanas, ela vem nesse sentido de trabalhar cada postura, reverbera uma frequência vibratória, já que a gente está falando de energia, e no momento que a gente se coloca naquela postura, experiência prática, do jeito que vocês estão aí, cada um sentado de um jeito assim, respira profundo. Aí solta o ar todo. Agora, senta daquele jeito que a gente começou. Bota o pé no chão e alonga a coluna. Alonga bem a coluna, abre espaço no tórax e faz uma respiração profunda. Observa. Aí solta completamente o ar. Agora, curva o corpo assim, ó. Deixa bem curvadinho. Encolhe. Aproveita que curvou o corpo, faz uma cara feia assim, ó. Faz um bico assim. Agora respira fundo. Solta o ar. Agora volta a coluna. Alonga a coluna, abre o peito, coração aberto, coloca um sorriso no canto da boca. E aí respira. Solta. Vocês perceberam as diferenças de sensação? Esse caminho é um caminho de mão dupla. Aquela frequência do pensamento de tristeza vai fazendo o teu corpo se encolher. A vida é pesada demais. Aquilo é... Não. Eu sou a própria Mulher Maravilha. Muda a respiração. Muda. E a respiração é o quê? Ela traz a gente para esse estado de presença. Preste atenção, quando a gente fala assim, faz a respiração profunda. O seu pensamento foi para a respiração. Ancorou. A respiração traz para o nosso corpo físico oxigênio. Energeticamente, a gente está trazendo prana, energia vital. Então, a gente coloca o nosso corpo num molde diferente. Cheguei na aula de yoga, estou com aquela leve deprê, triste, para baixo. Eu comecei. Aí ele vai lá, estica o corpo para lá e faz aquela torção. E faz não sei o quê. Você começa a expor toda aquela energia que está ali densa e cristalizada no teu corpo físico. Você começa a abrir e expor essa energia em posições diferentes. Aí você respira. E aí os canais energéticos, vamos lá, ó, tava ali, cristalizado no ombro, né? Tava pesado, abriu o espaço, você soltou. E aí você chega no Shavasana, termina o Shavasana, você sai, nossa, plenos, né? Na aula de yoga, estamos plenos, estou super bem. E aí eu saí, peguei o WhatsApp, minha tia mandou aquele áudio de 13 minutos falando dos problemas de... E aí a gente... Nossa, vou aprender, vou sustentar aquela postura. Como que eu faço? É a energia do campo. Como que a gente vai sustentar isso? Então, eu acho que por hoje a gente
Tá com uma boa compreensão de energia, de campo energético, para a gente aproveitar esses dias aqui com uma nova consciência de que tudo que eu estiver fazendo eu estou respirando. Eu saio do automático na hora que chega aquela comida, ai, que comida, tomate, foi... Nossa, esse alimento para chegar até o meu prato precisou da generosidade da terra para fornecer, para florescer, para crescer esse alimento. Precisou de alguém que plantou, de alguém que colheu, de alguém que transportou, de alguém que preparou até aquela comida chegar no meu prato. A vida cotidiana tem muito sentido, tem muita beleza. Aquela energia que está ali é uma energia vital. Será que isso que eu estou comendo ressoa com a energia do meu próprio corpo? Tem frequência vibratória no alimento. Tem energia. Será que isso aqui ressoa com a energia que eu quero sustentar dentro de mim? Quando a gente está com consciência sobre isso, a gente faz o quê? Melhores escolhas. Porque a gente está com essa presença. Se eu estou distraído do meu próprio campo energético, até qualquer coisa, a gente faz no automático, a gente faz sem perceber, a gente vai de um caminho ao outro. E eu acho interessante, quando a gente viaja, a gente fica muito bobo, né? Que a gente vê assim, a gente está num lugar diferente, aí tem um pedaço de concreto assim, que alguém botou o nome de obelisco, aí a gente vai lá, tira foto com o obelisco. E aí tem desculpa, um passarinho na árvore, a gente, ai, coisa linda esse passarinho. Mas às vezes você mora e o seu percurso do trabalho, você passa pelo cartão postal lá no Rio de Janeiro. Você está passando por várias espécies, mas a gente está fechado dentro da nossa mente, a gente não consegue ver essas belezas. Porque quando a gente viaja, a gente sai dos personagens, né? A gente para de ficar pensando e tentar controlar aquilo que está acontecendo com os personagens o tempo todo. A gente sai desse espaço de contemplação e de desfrute da vida. Caraca, isso daqui que está acontecendo aqui agora, eu tenho comida no meu prato todos os dias. Eu tenho saúde, eu estou respirando, meu intestino está funcionando bem. Quando a gente entende a complexidade que é só para o corpo estar vivo, a gente já muda a frequência. A gente já consegue se conectar com pensamentos mais elevados que vão sustentar a nossa frequência, uma frequência onde o nosso bem-estar ele está mais presente. Então, na vida cotidiana, é onde a gente consegue experimentar e aplicar o conhecimento que os grandes mestres vão passando para a gente. Nessa aplicação, porque senão fica só no campo do intelecto e a gente não rompe essa barreira do sentir. E eu acho que, assim como eu, vocês estão aqui tentando viver essa experiência humana e tentando sustentar essa postura que mantém a gente numa frequência de felicidade, de paz. Então, como é possível sentir raiva em paz? Sentindo a raiva. E observando a raiva não sou eu. É uma experiência que eu estou vivendo. Se eu vejo um caso injusto, o caso do cachorro que viralizou no mundo, é uma coisa injusta, é natural sentir raiva. Agora, o que eu faço com essa raiva? Se uma pessoa está com aquele pensamento, com aquela frequência raivosa, essa pessoa precisa mais da minha raiva, ou eu transformar essa raiva, experimentar essa raiva, tudo bem, estou com raiva, é injusto isso que aconteceu, mas eu ter responsabilidade sobre aquilo que eu sinto e não jogar em cima do outro a minha raiva. Já é um bom começo, né, para transformar no mundo que a gente quer viver. Eu vou gostar se eu andar por aí e as pessoas não ficarem jogando a raiva delas em cima de mim, né? Então, essa consciência de observar que eu estou vivendo esses sentimentos, essas oscilações, porque foi assim que a gente começou o nosso encontro hoje. Falando que tudo que está do lado de fora está impermanente e está mudando. O que não muda? Nosso corpo muda. Você era desse tamanhozinho na barriga da sua mãe, você já está desse tamanho. Não. A consciência que está vivendo a experiência é imutável. Então, na hora de eu querer me centrar, eu buscar esse lugar de estabilidade, eu vou buscar a estabilidade onde é impermanente, onde é imutável. Imutável. Fechamos bonito, né? Então,
Juntos chegamos e abrimos essa mandala, então juntos vamos encerrar. Então, fechamos os nossos olhos, abrimos as nossas mãos em frente ao coração. E juntos nós agradecemos por esse espaço, por essa partilha. Agradecemos pelas nossas experiências, pelas nossas oportunidades, fazemos os nossos agradecimentos pessoais. E mentalizando o nosso planeta, vibramos paz e amor incondicional para que todos os seres em todos os lugares sejam felizes e livres. Como forma de gratidão, nós nos cumprimentamos e cumprimentamos uns aos outros por compartilharem esse momento, essa energia. Nós nos encontramos mais tarde, para quem